Sobrevivências. 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 Olá pessoal, aqui quem fala é Denis Carvalho, diretamente de Americana, no interior paulista. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao 8º programa do nosso podcast Sobrevivências na Rádio Dom. Nosso programa é um espaço criado para compartilharmos nossas experiências, vivências e impressões em tempos de confinamento por conta do Covid-19, também conhecido como coronavírus. Esse é um ponto de encontro da forma como a gente pode fazer hoje, se reunindo, só que à distância, para a gente se ajudar e passar por essa crise juntos. Podcast Sobrevivências, realizado com apoio da Disco 1 Produção Cultural e da Rádio Dom, vai ao ar todas as quintas-feiras às 11 e com reapresentação às 20 horas na Rádio Web Dom. Já na sexta-feira estará disponível no YouTube. No programa de hoje, que foi gravado no dia 16 de maio, vamos falar do psicológico e do emocional, que de alguma forma está afetando a todos nós neste momento. E para essa conversa teremos aqui a participação da psicóloga Fernanda Oliveira. Muito obrigado pela participação, Fernanda. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Denis. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Para a gente começar, conta um pouquinho para a gente da sua experiência. Como que você está passando por essa pandemia? Como que está sendo a sua rotina e os cuidados que você está tomando? Tá. Eu tenho ficado em casa, né? Saio muito pouco, só em casa assim que não tem como mesmo. O meu trabalho me permite fazer o atendimento online, então isso já ajuda bastante. Eu sou casada, tenho um filho. Meu marido, ele tá trabalhando normal, então ele que acaba fazendo as compras de casa, as coisas de rua, e aí eu fico só em casa com a criança, né. Então a minha rotina é assim, eu tento, fazer coisas que sejam mais leves para mim, para o meu filho, né, não fico me inundando de informações, porque quanto mais informações a gente pega das mídias, mais isso a gente fica mais ansioso, mais nervoso, mais estressado. Então, eu busco falar com amigos também, virtualmente, que isso também ajuda nessa questão da gente se sentir muito sozinho às vezes, né, com a família. Então, vou fazendo isso, tento cuidar melhor possível da alimentação, né, porque parece que na pandemia também dá uma coisa, assim, de a gente querer comer muito, né. É verdade. Então isso eu vou tentando não mudar tanto a minha rotina do que era quando antes da pandemia, mas me adequando, tentando ficar o mais, centrada possível. Eu faço terapia também, que acho que isso também é importante, né, manter a minha saúde mental em dia. E você falou do seu trabalho, né? Que você tem essa possibilidade de fazer o atendimento de forma virtual também. Apesar disso, nessas demandas que acho que a forma das pessoas tanto vivenciarem as suas prioridades também, as possibilidades que acabaram mudando, isso teve algum impacto profissional para você? Mudou alguma coisa? Fala um pouco também de como que estão sendo feitos esses atendimentos. Você sente que essa diferença do presencial para o virtual tem algum problema ou, enfim, se realmente o avanço das pessoas que você atende continua fluindo da mesma forma ou isso dificulta um pouco? Então, a maioria dos meus pacientes, eles já estavam bem conscientes, né, então, logo que começou a falar sobre esse distanciamento social, do isolamento, eu já vinha conversando com eles. Lógico que o virtual, ele impede muita coisa, né, mas por outro lado também ele é eficaz, porque tem a escuta, né, eu tento manter ao máximo possível do contato com eles, mesmo que seja à distância, né. Porque na minha abordagem, que é da terapia corporal, né, da análise bioenergética e terapia corporal, então tem muito a questão do corpo, da respiração, então a gente não tem,
esse mesmo jeito quando é no presencial, mas eu tento adequar, como eu faço supervisão também, então a minha supervisora, ela me ajuda bastante, né, como que a gente aplica uma técnica corporal com a pessoa do outro lado da tela, né. Então, lógico, teve pacientes que não quiseram fazer o atendimento online, porque não tem uma privacidade legal dentro de casa, então tem tudo isso, porque quando você vai no consultório, você tem esse ambiente estruturado, né, para manter o sigilo, né, o conforto, o acolhimento. Então, para esses, eu estou começando a estudar alguns atendimentos presenciais, mas vai ser, assim, muito restrito mesmo. Eu busco respeitar essa questão do isolamento também. Claro, é essencial realmente que a gente continue sempre respeitando, ainda mais que a curva ainda vem subindo, né? O Brasil vem batendo recordes e recordes de Sim. mortes. Mas fala um pouco para a gente, você falou dessa sua abordagem, né, que é corporal. Como que está sendo feita, como que ela é e como que ela está sendo feita agora no virtual? Tá. Fiquei curioso É, agora. então, a gente compreende as emoções através do corpo, né? Então, muitas vezes a gente tem a nossa fala, mas o nosso corpo, ele se expressa de uma forma diferente, né? Então, eu tenho essa leitura do corpo, mas também essa compreensão da mente também. Então, a gente trabalha nesse equilíbrio entre mente e corpo. E isso ajuda muito, né? A gente fala do grounding. Grounding é esse enraizamento, essa base, essa terra, essa firmeza que a gente encontra dentro de nós, né? Então, assim, é uma abordagem que me ajuda bastante, porque o principal trabalho nosso é através da respiração. Nesse momento em que a ansiedade, algumas pessoas que têm transtorno de pânico, por exemplo, né, a síndrome do pânico, por exemplo, se não sabem como respirar, elas não conseguem sair daquele quadro, né, daquela crise. Então, a respiração acaba sendo a base de todos os exercícios corporais que a gente faz, que é com a respiração que a gente acaba entrando em contato com as emoções. Óbvio, todo mundo vai assim, nossa, Nanda, mas todo mundo respira. Claro, estamos vivos aqui, certo? Mas é uma respiração mais consciente, de você poder perceber melhor o seu corpo. Sabe aquele dia que a gente está hiper estressado, hiper preocupado, e aí de repente dá uma azia, dá uma dor de cabeça? Então a gente somatiza bastante as nossas emoções a nível corpo mesmo, né? Vai para o físico, não é só uma coisa, é psicológica, também acaba sendo físico. Então a bioenergética, ela vem, né, para auxiliar as pessoas a entenderem melhor o próprio corpo e a si mesma. Então quer dizer que naqueles momentos que a gente, sei lá, tá ansioso, tá de alguma forma meio desequilibrado, quando chega alguém e fala pra gente, calma, respira fundo, faz diferença mesmo? Faz muita, né? E assim, o para respira vamos aprender, reaprender a respirar, porque a respiração que a gente faz é pelo diafragma, né? Essa respiração mais consciente, que na verdade é a respiração do bebê, né? É uma respiração que a gente desaprende pelas vivências da nossa vida, que aí são as repressões, né? Seja desde criança, adolescência, não só na família, mas também na escola. É impossível a gente passar pela vida sem ser traumatizado, né? Entre aspas. É impossível a gente não ser repreendido de algum modo, né, na nossa espontaneidade. Então, a primeira coisa, quando alguém te fala algo que te assusta, te machuca, a primeira coisa que você faz é segurar a respiração, né? Então, você contrai tudo e você fica todo tensionado, né? Então, com essa respiração, a gente ajuda a trazer essa distensão, né, do próprio corpo, enfim. Isso vai ajudando ela o organismo se reorganiza, porque na ansiedade, porque acho que na pandemia tem gerado muita ansiedade em todas as pessoas. Acho que é impossível alguém que não esteja com um pouquinho de ansiedade, pelo menos, né? Um pouquinho pelo Então, menos tá, né? então o pensamento fica hiperacelerado, fixa muito em pensamentos negativos, né? Então tudo vai dar errado, nada vai dar certo, isso nunca vai passar,
né? Então, quando a gente relaxar é impossível na pandemia, isso é óbvio, mas a gente consegue um equilíbrio para conseguir nos manter o mais sereno possível nessa situação, né? Então, com a respiração consciente, a gente consegue manter-se um pouco desse equilíbrio e não surtar, né? Não adoecer, inclusive, também, né? Porque quando a gente tem esse adoecimento mental, desde da ansiedade, depressão, porque são quadros que estão sendo crescente com a pandemia, a gente consegue ter uma qualidade de vida, né? Quando a gente tem esse autoconhecimento, essa autopercepção. Falando assim da minha experiência na clínica, o que eu tenho observado muito dos meus pacientes estão todos eles ansiosos, não tem um que fala para mim, olha, Fer, ou Nanda, eu não estou ansioso, eu não estou preocupado, mas eu escuto a sua voz me falando, respira, né? E aí a pessoa mesmo vai falando, né? Então puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, e isso acalma de certa forma. O organismo ele fica mais organizado, né? Porque naquele agito, que a ansiedade é isso, né? É aquele agito nível hard, punk, e que parece que não vai ter fim, e é por isso os batimentos cardíacos ficam super acelerados, então isso acalma e faz ela se centrar e ver o que ela pode fazer naquele dia, né, com a pandemia, todos nós, né, inclusive eu, a gente está descobrindo como viver um dia de cada vez, literalmente, porque está tudo muito incerto, né, de quando isso vai passar, como que vai proceder, né, então acho que é mais ou menos assim, que está acontecendo, que eu tenho percebido no meu trabalho mesmo. Você falou que está mantendo contato aí com os amigos, com a família através das redes sociais, né? Conversando com os pacientes também. Quais os principais relatos das dificuldades que você percebe que eles estão enfrentando? Porque mudou muito, né, a dinâmica de vida, independente de qual seja ela, se tem família, se mora sozinho, se tem filhos, se tem pais que são idosos que aí estão na zona de risco agora também. Quais são as principais dificuldades dessas relações que o pessoal conta para você, que você percebe? Então, a maioria diz, eu quero a minha vida de volta, né? Então, porque é isso, né? A gente sente como se a nossa vida fosse tomada, porque está fora do nosso controle. Não depende embora uma grande parte depende, né, de todos nós, em coletivo, fazermos o que a gente está sendo orientado, né, pela OMS, né, pela Organização Mundial da Saúde. Ainda assim, o quando isso vai acabar não depende de nós. Então, tudo que foge do meu controle, isso me gera angústia, isso me gera essa sensação de abandono, né? A gente está vivendo um momento no nosso país, mesmo que a gente está muito abandonado politicamente, né? Então, e isso vai gerando mais angústia, mais desespero. A questão financeira também, eu precisei com algumas, embora já vinha fazendo um trabalho social e voluntário com algumas pessoas, os pacientes que eram do particular, eu precisei me flexibilizar também, porque a questão financeira é uma das coisas que também preocupa a todos nós brasileiros, né? De como que eu vou pagar o meu aluguel, como que eu vou comprar minha comida, como que eu vou comprar, enfim, pagar o que eu preciso para mim sobreviver, né? Isso tem gerado essas preocupações, mas também a convivência entre a família são coisas que está sendo bastante difícil para alguns, né? Porque tá todo mundo sobre o mesmo teto, todo mundo, né, a maioria não trabalha como antes, porque a maioria dos meus pacientes são autônomos, então não tem uma empresa do qual ele presta serviço, então todos acabam ficando dentro da mesma casa, e essa convivência entre eles muitas vezes é dificultosa, porque causa irritação, né, entre marido e mulher, entre mãe, pai e filhos, entre os avós que acabam morando junto,
E aprender a conviver 24 horas por dia também é algo que eles acabam me trazendo bastante, né? Então, o que eu busco fazer, né? Além de falar para eles, olha, então vamos respirar aqui junto primeiro, né? Eu acolho o medo, eu acolho a raiva, né? Porque gera essa raiva, né? Caramba, né? Eu quero a minha vida de volta, né? Alguém me devolve, por favor, né? Minha rotina. Mas também é de ela poder aprender a se afastar um pouco dessa situação, né? Nem ficar alguns minutos no banheiro, em algum lugar sozinho, se reorganizar dentro, né, internamente, para que ela consiga ouvir o que a família está tentando falar de repente. Porque todo mundo quer falar ao mesmo tempo, e no fim não tem um diálogo, a gente só tem discussões. E isso afeta, e fazer esse movimento, olha, dá uma pausa, se afasta um pouco, né? Deixa eles brigarem lá, não tem problema. Se afasta, respira, volta para si mesmo e depois você vai lá e resolve o que você precisa resolver. Bom, para quem já está com a gente desde o começo do programa e para quem chegou agora, este é o 8º programa do podcast Sobrevivências, que vai ao ar todas as quintas-feiras, às 11 e com reapresentação às 20 horas na Rádio Web Dom. Para quem ainda perdeu ou quiser ouvir de novo, compartilhar com os amigos, com a família, na sexta-feira o programa já estará disponível no YouTube. E hoje temos aqui a participação da psicóloga Fernanda Oliveira, para conversar com a gente sobre como essa crise do coronavírus está afetando o psicológico e emocional das pessoas durante este momento. Voltando um pouquinho ainda nessa questão, deu para fazer uma análise individual um pouco a partir de cada tipo de situação, né? Porém, independente de cada situação particular, todo mundo está enfrentando dificuldades nessa dinâmica, né? Especialmente na questão de manter relações saudáveis. Isso não quer dizer que, de repente, na nossa cultura, a gente desenvolve padrões de relações que não são saudáveis de algum jeito, e seria um bom momento para a gente dar uma olhada para isso, falar, o que a gente está fazendo? Porque a gente casa com uma pessoa que vai ver, não era aquilo, não era o meu sentimento, como que a gente está lidando, construindo a nossa rotina, construindo a nossa dinâmica de vida, porque daí quando a gente volta e tem um tempinho, a gente reclamava muito de falta de tempo. Agora, cada um de um jeito, né, a sua maneira, tem um pouco mais de tempo. E aí, quando vai ver, e agora? O que faz com esse tempo? Né? E aí, como que a gente olha para tudo isso? Como a gente sobrevive a tudo isso? Essa é uma pergunta que a maioria faz mesmo, né? Tipo, nossa, Nanda, eu achei que a pessoa do qual eu escolhi para minha vida fosse a pessoa mesmo para mim, o meu companheiro, minha companheira. E aí eles olham para essas relações e falam, uau, eu não conheço essa pessoa, só que essa pessoa também não me conhece. E aí eles entram na angústia porque nesse momento atual, a separação em si pode afetar a vida das pessoas de uma forma em que elas vão passar por dificuldades. Então, tudo, eu sei que essa coisa, o dinheiro não é tudo, né? Não é o dinheiro que vai te fazer feliz, né? Mas só que ele também te dá uma estrutura para você poder fazer escolhas mais saudáveis para você e para sua família, né? Então a orientação é, olhe sim para essa relação, mas também aprenda a conviver. Você acredita que, apesar de tudo isso, vale a pena correr o risco de você se machucar de novo? Essa pessoa é uma pessoa que vale a pena você tentar conhecê-la e fazer com que ela te conheça, né? Acho que a separação, Denis, ela é muito difícil, por mais que as duas partes queiram, né? Se tem filhos é mais difícil aí, ainda, é doloroso, porque você coloca expectativas, você constrói algo com essa pessoa. Então, quando você se separa, você vive um luto, né? E o luto é doloroso, por mais que todo mundo acredita que seja o melhor e mais saudável, né? Eu tenho casos, sim, de pessoas que têm pensado nessa questão da separação, só que eu vou ajudando ela a se estruturar, a se organizar para fazer com menos danos possível para ela. Porque quando ela olha e fala, olha,
esse é um casamento, essa é uma relação do qual eu estou me destruindo e também destruindo a pessoa e as pessoas que estão à minha volta, então isso para mim já não vale a pena. E eu acho isso bárbaro a pessoa chegar nessa conclusão. Porque, como você falou, a nossa cultura é ensinado para nós que o amor tem que suportar tudo, né? Verdade. Principalmente para a mulher, né? A mulher tem que aguentar tudo, né? O homem também tem isso. Pode parecer que não, mas também carrega isso, né? Nessa questão cultural. Eu tenho que dar conta, eu tenho que ser o chefe de família. Então, se eu não for, o que que me sobra? Que homem que eu sou? E a mesma coisa para a mulher também. Hoje a gente vê mulheres chefes de família, né? Muito mais do que antes. Então, eu acho que apesar de ser caótico, doloroso, difícil, está fazendo as pessoas olharem mais para si mesmas, né? Essa questão, a gente escuta muito assim, ter amor próprio é coisa de egoísta, porque isso faz parte da nossa cultura. Pensar primeiro em nós é visto como algo egoísta. Na verdade, não. Quando eu olho para mim, me conscientizo de mim mesmo, eu me responsabilizo pelas minhas escolhas e pelas consequências que elas me trazem, eu consigo ter uma melhor relação com as pessoas, porque daí eu vou aprender a respeitar limites. Uma coisa que eu tenho observado, né, nas poucas vezes que eu tive que sair, é que as pessoas não sabem respeitar limite de distância, de espaço do outro. Sim. Porque brasileiro é muito invasivo com o outro. É da nossa cultura essa coisa de abraçar, de muito pegar, de estar verdade. junto, grudado, né? E eu tenho percebido a dificuldade, mesmo em lugares que está demarcado assim no chão à distância, as pessoas não sabem respeitar, né? Mas isso é uma coisa cultural mesmo, da nossa cultura. Tudo pode, tudo é legal, tudo é delícia, tudo é uhul, né? E eu na pandemia você está tendo que aprender primeiro a ficar bem consigo mesmo. Sim. Por isso que a E ainda se solidão tem que um a gente... limite, tem um jeitinho brasileiro para ainda conseguir dar um jeito ali, né? Isso, né? Tem até uns toquinhos, né? De braço com braço, porque nós brasileiros, principalmente, porque eu atendo brasileiros que não moram no Brasil, né? Eles estão morando em outros países, né? Então a cultura vem esse choque cultural, né? Mas aqui a gente dá esse jeitinho, né? De então já que não pode pegar nas mãos, vamos bater braço com braço, pé com pé, precisa do toque, né? A gente sente falta e é isso que as pessoas estão me trazendo também. Fer, eu sinto falta do toque, eu sinto falta de abraçar a minha família que está lá longe, né? Os meus pais que já são idosos, eu não posso estar indo visitar, né? Os meus filhos que são crianças não tá podendo ver os avós, tem a saudade. As crianças sentindo muita falta dos amigos da escola, né? Então, falando um pouco da minha rotina e o que eu tenho tentado fazer, inclusive com meu filho, porque ele tem 9 anos, faço videochamada com os amigos, né? Que isso ajuda. Claro, não é a mesma coisa, a gente sabe que não é, mas diminui. Que às vezes as crianças não conseguem expressar muito bem as emoções, né? É a gente que precisa estar atenta a elas. Que a criança, elas são mais espontâneas e tal, então elas têm dificuldade de nomear as emoções, né? O meu filho verbaliza bastante, né? Que ele é bem falador, né? Igual a mãe. E ele fala, eu tô com saudade dos meus amigos, mamãe, né? Eu quero ver fulano, quero ver ciclano, eu sinto falta, né, de brincar, e aí eu tento trazer essa proximidade dos amigos, mesmo que de forma virtual. E aí ele quer falar coisas só com os amigos, então eu me afasto, eu deixo ele falando, na hora que ele termina eu volto, e ok, e isso tem ajudado ele também a lidar com isso, né? Entendi. Voltando ainda um pouquinho nessa questão dessa dificuldade do brasileiro, né, que você colocou, de respeitar limites. Qual dica ou orientação, enfim, que você poderia falar de alguma coisa que pudesse auxiliar as pessoas a refletirem um pouco disso, tanto de respeitar o limite do outro, quanto colocar limites para si mesmo? Então, quando a gente fala de limites, a gente está falando de nós aprendermos a falar mais nãos, né?
olha, é até aqui que eu dou conta. A gente é educado para dar conta de tudo, a falar sim para tudo, né? Então, quando a gente fala sim, a gente é muito permissivo. Lógico que a gente precisa encontrar um equilíbrio. A vida, ela não é só feita de sim, mas também não é feita só de não. Eu até brinco com os meus pacientes, né? A gente é muito 880, né? Então, vai de um extremo para o outro. O legal é a gente achar um encontro desses dois, né? Então, achar o ponto do meio dessa relação do sim e não, dos extremos, né? E isso é aos poucos, Denis, não é uma coisa, é um processo. Eu vejo que as pessoas às vezes têm muita dificuldade de procurar ajuda psicológica, fazer psicoterapia, porque quer resultados rápidos. E esse autoconhecimento, você tem, sei lá, eu tenho 32 anos. Então, imagina, quando eu começo um novo processo com um profissional diferente, são 32 anos da minha vida que eu preciso colocar ali para fora e aprender a lidar com as minhas emoções também. Então, é um processo, é gradativo. Nós precisamos aprender a falar mais nãos. Ou pessoas que falam muito não, precisam aprender também a falar sim. A gente tem que aprender a ser um pouco mais flexíveis e aprender a lidar com a frustração quando a gente recebe um não. É verdade. Porque é horrível quando a gente recebe um não, não é? A gente fica com raiva, a gente quer matar a pessoa, né? Entre aspas, né? Não é assim, não é que a gente só tem o desejo, não que a gente vá mesmo fazer isso. Isso dói na gente. Muitas pessoas, quando recebem o não de alguém, colocam assim: nossa, mas são falas que eu escuto muito. Nossa, mas eu faço tudo para as pessoas. É como se eu fizesse, colocasse uma obrigação do outro também fazer. A reciprocidade no mesmo nível exato, né? Exato. Então, se eu me sacrifico demais, eu quero que o outro também se sacrifique por mim. E, na verdade, não. Eu estou escolhendo me sacrificar. Por que que eu estou permitindo fazer tudo? Por que que eu estou... Você percebe que sempre volta para o eu, né? Não tem como. Eu até estava conversando com um amigo esses tempos atrás. Não tem como existir um coletivo sem um individual, né? Então, a gente vai aprender a se relacionar coletivamente quando o nosso individual está mais equilibrado dentro de nós. Quando a gente aprender a aceitar que, olha, as pessoas também têm o direito de dizer não, né? Elas também não são obrigadas a fazer o que elas não querem. E aí, na bioenergética, a gente trabalha muito com questão de limites também, né? De respeitar o espaço. Alguns têm reclamado muito. Fer, uns me chamam de Fer, outros me chamam de Nanda, né? A minha família não está respeitando o meu espaço. Eu falo, olha, eu preciso de um tempo. Dá só 5 minutos para mim, por favor. E eles não me escutam, eles não me entendem. E aí eles estão sentindo essa falta, né? E aí eu tento ajudar eles a regular essa comunicação, né? Porque não adianta eu gritar com a minha família, com as pessoas que estão ali, porque o grito, ele é muito violento também, né? Então, tem várias formas de você colocar o seu limite sem você ser violento, sem você ser agressivo com o outro. Você pode usar, sim, firmeza na sua voz, mas com respeito. Respeito que aquela pessoa também é um ser humano que também tem sentimentos. E aos pouquinhos eles têm conseguido, né? E eu acho isso bárbaro. Nossa, mesmo virtual, a gente está conseguindo dar continuidade a um processo do que a gente já fazia no consultório, né? Então, legal. Tem rolado. Lógico, tem sim as dificuldades, mas tem sido bem produtivo nesse sentido. Tem tido resultados. Muito bom. Nanda! Nossa, acho que a gente passou até do tempo, né? Muito. Aqui foi maravilhoso. Vai dar certinho aqui no tempo que a gente tem. Agradecer muito mesmo aqui a sua participação no podcast e já seja muito bem-vinda para voltar também outras vezes. Volto com imenso prazer, só me chamar que eu venho. Quero agradecer também quem está em casa nos ouvindo. Esperamos que essa conversa possa ter sido positiva e útil de alguma forma para trazer mais força para nós superarmos juntos este momento. Também aproveitar para relembrar que o nosso programa Podcast Sobrevivências
realizado com o apoio da Disco 1 Produção Cultural e da Rádio Dom, vai ao ar todas as quintas-feiras às 11, com reapresentação às 20 horas na Rádio Dom. E na sexta-feira ele já estará disponível nas redes sociais, pelo YouTube. Um aceno de longe com a mão cheia de álcool em gel e até a próxima semana com mais uma edição do podcast Sobrevivências. Tchau! Sobrevivências. 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 Sobrevivências.